Hoje o Renato traz para a gente informações sobre uma pesquisa que mostra uma situação triste no nosso país e que não é de hoje, né? Essa pesquisa revela que a fome no Brasil é maior em lares com crianças abaixo de 10 anos de idade. Qual a explicação para isso, hein, Renato? Bom dia para você. Olá, bom dia, Barão, bom dia, Gabi, bom Bom dia a dia. todos os ouvintes da Band News FM. Estava com saudade aqui de falar ao vivo com vocês. Vamos lá, os dados não são tão bons, reflete aí um processo de crise prolongada no país, né? Crise econômica, crise que vem da pandemia, um processo mais irregular de conseguir ter programas de distribuição de renda de uma forma mais perene, Barão. Agora, o que acontece? Famílias com crianças são famílias que têm mais gente. Mais gente, sobra menos elementos para mais gente, custa mais caro comer e, portanto, as crianças passam a ser aí mais impactadas por essa crise econômica. E isso gera, Barão, algo muito grave, né? Entre as crianças de primeira e segunda infância, essas crianças até 10 anos de idade, onde todos os aspectos cognitivos começam a ser formados. Então, quanto melhor essa criança comer, de um lado, e quanto melhor condições de educação essa criança tiver do outro, melhores as condições que ela vai ter de se desenvolver biologicamente, desenvolver toda a sua capacidade mental, ou seja, ser um ser humano mais preparado para o futuro. E aí tem um lance muito importante, Barão e Gabi, relacionado à pandemia. Muitas dessas crianças, as crianças que vivem em situação de pobreza, de vulnerabilidade, contavam com a alimentação dada pela escola para garantir um nível maior de segurança alimentar. E durante todo o processo de pandemia, o tempo em que as escolas ficaram fechadas, e vamos lembrar que o Brasil foi um dos países do mundo que mais tempo ficou com as escolas fechadas e que a periferia sofreu muito com isso. Nós tivemos, inclusive, colégios privados que voltaram às aulas antes de colégios públicos. Isso acabou aumentando aí esse número de crianças com insegurança alimentar nas periferias brasileiras. E tem um elemento, né, que mudou bastante no último ano em especial, mas ao longo da pandemia de maneira geral, que foi quando houve a mudança, né, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, deixou-se de considerar o número de crianças que existem na casa. Então, o auxílio é o mesmo, independentemente se tem um adulto recebendo ou se tem uma família com várias crianças. E claro que isso dá diferença, né? É diferente um adulto comer com R$600 e uma mãe com 3 filhos comer com R$600, né? Exatamente isso, Gabi. Então, os critérios que eram feitos anteriormente, né, que faziam esse cálculo de acordo com o número dos filhos, são diferentes do critério colocado hoje, não só no auxílio emergencial, mas também no Auxílio Brasil. E a outra questão é que a cobrança efetiva da contrapartida que se coloca na escola, né, das crianças efetivamente estarem estudando, e da cobrança que é feito isso em cada processo de acompanhamento e recadastramento dos beneficiários dos programas sociais do governo. Tem outra questão que é chave, que é o papel que essas mães de favela têm em colocar e ser a grande responsável pela alimentação da família. E aí, com o desemprego na baixa renda ainda sendo muito alto, né, a gente viu que nós melhoramos os índices de emprego, mas são empregos que aumentaram na alta renda e que não significaram um aumento médio dos rendimentos da população de baixa renda. Pelo contrário, hoje o rendimento dessa parcela da população é 7% menor, enquanto a inflação de alimentos é muito maior, faz com que esse público seja o mais impactado aí com relação à capacidade de comprar comida dentro do supermercado. Que loucura, né? É claro que a gente tem esse recorte, né? O ideal seria que ninguém passasse fome no Brasil, nenhuma família, mas é uma situação ainda mais complicada
essa pesquisa está mostrando isso. E um cenário, a gente fala muito de cenários, né, de perspectiva, de mudança, de virada de página, né? E, enfim, nada é tão simples, né? Quando chega nessa situação, nessa circunstância, não é assim, um clique, né? Uma varinha de condão vai lá e muda, né? É algo que demora um tempo para a gente deixar de assistir, infelizmente, né? Exatamente isso. Se não resolver a inflação de alimentos, não vai resolver essa situação. Uhum. Se não resolver o aumento do salário médio, aí o empreendedorismo de um lado e o aumento do salário mínimo com ganho real do outro, também não vai se resolver essa questão de fome. Não existe mágica, né, Barão? Acho que quando as pessoas estão com fome, tem que fazer a comida chegar e ter distribuição de renda. Mas, de um ponto de vista mais estrutural, é necessário controlar a inflação de alimentos e gerar oportunidade de aumento de renda, seja pelo aumento real do salário mínimo, seja por condições de empreender para essas mães de periferia. Você vê que situação calamitosa, né? Porque você falou da importância da merenda escolar. Hoje, o repasse para a merenda escolar é de 36 centavos por refeição para alunos do ensino fundamental. Esse valor está congelado há 5 anos. Ou seja, também está ficando cada vez mais, está declinando cada vez mais, né, a condição da escola de ser essa espécie de porto seguro da alimentação para que as crianças não passem fome, né? Exatamente. Eu pergunto aos ouvintes da Band News o que é possível fazer com 30 centavos por refeição, né? Até aqueles pratos prontos, prato popular, até nesses custa R$1,50. Imagina, e tem subsídio, imagina o que dá para comprar com 30 centavos. Renato, na semana que vem a gente volta a conversar, sempre com pesquisas importantes, acompanhando de perto o que está acontecendo no nosso país. Um grande abraço para você, Renato, até a próxima. Um beijão para todo mundo, até a próxima. Boa semana.